Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Hard Coding. Meu nome é Matheus Dopisol e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com algumas bibliotecas de componentes de interface para o Vue.js nos últimos meses, né? Nesse momento de transição ainda entre o Vue 2 e o Vue 3. Então, quem acompanha o canal já deve estar acostumado a me ver indicando o Vuetify, né? Eu acho essa biblioteca muito interessante. Eu acho muito boa a abordagem da API dos componentes. Então, por exemplo, você tem o componente de botão aqui, e aí, eu quero ele depressed e com uma cor primária. Então, não tem mistério, você vai adicionar depressed e color primary. A API é muito intuitiva. Você pega um componente de select, aqui você vem aqui, vai dar uma olhada no código dele. Vai ser o quê? Items. Então você passa os itens aqui, você não precisa ficar criando tags options, né? E o label vai direto aqui também. Num componente de text field também, você pode adicionar o label direto no componente, né? E não precisa estar criando uma tag label. Então, eu acho esse tipo de abordagem aqui bem interessante, tá, pessoal? Eu acho a API do componente muito intuitiva. Outro ponto positivo do Vuetify é o design dos componentes, né? Se você começar a navegar aqui pelos componentes, você vai ver que ele tem um design que é uma versão do Material Design bem recente, assim, não é uma coisa passada. Você tem componentes bem atualizados em termos de design, ele é muito bonito. E outro ponto positivo é que os componentes são muito robustos. Você vai adicionando eles na sua aplicação, a sua aplicação fica sólida, ela não fica com aquela sensação de castelo de carta. E bugs nesses componentes aqui são muito raros de encontrar, pessoal. Eu trabalho com essa biblioteca há muito tempo e, assim, não me lembro de alguma vez ter encontrado algum bug. Sempre que eu precisei de algum suporte, eu resolvia pelo canal do Discord deles. E era sempre alguma coisa relacionada, por exemplo, a alguma função que não estava documentada, alguma coisa nesse sentido. Nunca tive um problema de encontrar um bug enquanto eu estivesse utilizando essa biblioteca. Agora, qual que está sendo o problema dela atualmente, pessoal? Ela ainda não tem suporte para Vue 3. O que acontece? O suporte para Vue 3 do Vuetify ele está, no momento, em beta, tá? E aí, se vocês olharem o roadmap que eles dão para gente, o lançamento da versão 3 do Vuetify com suporte para Vue 3 está marcado para maio desse ano, então maio de 2022, e a gente tem um beta live, que é esse aqui. O que acontece, pessoal? Para um beta, eu acho que isso aqui ainda está um pouco atrasado. O próprio site, vocês vão ver que eu estou clicando, não acontece nada, então tem alguns problemas aqui no site. Você tem que clicar aqui em Get Started. E vocês vão ver, quando começarem a navegar aqui pelos componentes, que tem algumas coisas, por exemplo, básicas, nem aqui em componentes de formulários. Você não tem um componente de select ainda. Então, assim, é uma coisa bem básica e a gente já está no beta e ainda não tem, pelo menos na documentação, não tem um componente de select. Outras coisas que eu acho que estão um pouco atrasadas para um beta, por exemplo, aqui em Navigation Drawers, vocês vão ver que tem vários probleminhas. Por exemplo, aqui nesse exemplo, a gente teria um fundo todo azul aqui com uma imagem atrás, mas você tem os itens aqui com um fundo preto e vocês vão ver que isso se repete em outros exemplos, por exemplo, nesse aqui, deveria ter o fundo todo roxo, né? Então você vê que para um beta tem alguns problemas que talvez coubessem num alpha, mas a gente está vendo eles ainda num beta. E aí você começa a se perguntar porque assim, parece que esse beta foi feito na correria. E tem um motivo para isso. Se você está acompanhando aí a evolução do Vuetify, vocês devem estar sabendo que o lançamento dessa biblioteca foi adiado já 5 ou 6 vezes. E isso num período ali, o Vue 3 foi lançado em setembro de 2020. Nós estamos entrando em abril de 2022. E então, assim, parece que as coisas estão enroladas e eu posso estar errado, mas eu apostaria que em maio, considerando o estado de coisas aqui desse beta, eu tentei instalar e utilizar algumas coisas também. Não estou falando só pela documentação que está online,
Mas assim, pelo estado desse beta aqui, eu apostaria que esse lançamento vai ser adiado de novo em maio. Então, assim, dado esse cenário, pessoal, eu não queria... Eu adiei por muito tempo a minha migração do Vue 2 para o Vue 3, porque eu estava esperando justamente sair a versão atualizada do Vuetify. E isso começou a adiar. Eu não podia mais adiar a minha migração do Vue 2 para o 3 para não ficar tão desatualizado, né? Então eu comecei a pesquisar alternativas para substituir o Vuetify, já que eu não podia mais adiar isso. E aí eu testei várias bibliotecas, como o Prime Vue, o Vant, e outras ali disponíveis open source, né? E nenhuma chegava perto, tanto em questões de design, de usabilidade, quanto de amplitude, de quantos componentes elas oferecem, né? Até que eu encontrei o Quasar. O Quasar é uma biblioteca também bem famosa, né, já, talvez seja a segunda ou terceira mais utilizada, né? Mas eu nunca tinha prestado muita atenção no Quasar justamente porque o Vuetify para mim era bem mais interessante. O que acontece agora, pessoal? O Quasar, ele já está há um bom tempo com suporte para Vue 3 totalmente integrado. Então, dado esse cenário, eu comecei a utilizar um pouquinho o Quasar, ver se ele atendia tudo que eu queria, né? E ver se ele chegava perto de me entregar uma experiência como eu tinha com a do Vuetify. E aí eu comecei a observar algumas coisas, começando pela API dos componentes. Então ele tem uma API bem intuitiva também, e é interessante que alguns componentes, essa API é tão parecida com a do Vuetify, que se em algum momento o Vuetify for lançado e estiver legal e eu quiser voltar para o Vuetify, vai ser relativamente fácil eu conseguir migrar boa parte da minha aplicação simplesmente por essa similaridade entre a API dos componentes das duas bibliotecas. Então, por exemplo, se eu vier aqui para um componente de input, vamos aqui para Form Components, a gente vai ter aqui Input Text Field. Se a gente começar a olhar a API desses componentes, vocês vão ver que é muito parecida com a do Vuetify. Por exemplo, aqui, ó, Outlined e aqui Label. Então, no caso desse componente, se a gente migrasse para o Vuetify de volta em algum momento, tudo que eu precisaria fazer seria trocar esse Q por um V, né? Então, essa proximidade das APIs dos componentes me daria essa facilidade caso eu quisesse voltar atrás depois e usar o Vuetify 3. Um outro ponto positivo do Quasar é a documentação, que é extremamente completa. Então, se você começar a rolar aqui, pessoal, vocês vão encontrar tudo que é tipo de exemplo para, sei lá, 99% das funcionalidades do componente, tá? Só olhando aqui na direita, para o tamanho do menu de opções que você tem, é muita coisa. Vamos para um outro componente aqui, por exemplo, um componente de Select. Dá uma olhada na quantidade de exemplos que você tem aqui para fazer o que você precisa, tá? Então, é muito bem documentado o negócio. Outra coisa é que se você for utilizar o Vue 3, você pode vir aqui em cima para Getting Started. Se a gente vai utilizar o Vue 3, vamos utilizar o Vite, né? E o Quasar já oferece, então, um plugin para o Vite extremamente fácil de instalar. Só você seguir essa documentação aqui, sai funcionando direitinho, sem problemas. Agora, a questão da experiência com esse framework, por enquanto, pessoal, eu achei que ele entrega uma interface robusta também, mais ou menos no mesmo nível do Vuetify, mas você vai encontrar talvez mais bugs do que com o Vuetify. No meu caso, eu estou utilizando ali já 1 mês e meio, 2 meses, e eu encontrei 2 bugs enquanto eu estava utilizando essa biblioteca, mas aí vem um outro ponto positivo, que é o suporte deles. É algo inacreditável, assim, é muito bom, de fato. Quando eu encontrei um bug no componente de file picker deles, eu abri um issue lá no GitHub e foi questão de 3 horas, assim, eu saí para almoçar, quando voltei, entrei aqui, eles já tinham lido, já tinham feito um commit, já tinham mandado tudo e já tinham me informado aqui qual seria o release em que esse fix ia estar disponível. Então, assim, o suporte dos caras, eles estão ali em cima mesmo, e se você encontrar algum bug ali, acho que você não vai se incomodar de ficar dependendo disso ser resolvido e essa coisa se arrastar. Os caras resolveram assim muito rápido mesmo. O ponto fraco que eu diria a respeito do Quasar,
seria a questão do design. Você vai reparar que assim, muitos componentes são praticamente indistinguíveis do Vuetify, mas alguns componentes, como o componente de drawer, você vai reparar que ele está utilizando um material design um pouco mais antigo. Você vai reparar que ele não é tão bonito quanto do Vuetify aqui, ó. Mas, assim, considerando a agilidade, a experiência de desenvolvimento e a robustez que ele traz para sua aplicação, eu acho que é algo que dá para relevar. E também, se você entende aí de CSS, nada que você não consiga dar uma estilizada aí por conta. Então, pessoal, é por isso que nos últimos meses eu tenho utilizado o Quasar no lugar do Vuetify e eu, inclusive, desenvolvi um Starter Kit para o Laravel, que já tem Laravel 9, Inertia, Vue 3, e eu já incluí o Quasar nesse Starter Kit, que se chama Pronto Fuel. E se vocês quiserem que eu faça um tutorial aí sobre como instalar o Quasar, ou como utilizar esse Starter Kit aqui, que vem com muita coisa pronta já para a gente iniciar os nossos projetos, comentem aqui embaixo que eu vou dar um jeito de fazer isso para vocês, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.